Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em João 12. João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 1. Amém? 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto, e a quem ele ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia, e Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de um nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com seus cabelos. E a casa se encheu com o cheiro do unguento. Então disse um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que o havia de trair: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Então ele disse isso não pelo cuidado que tivera com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e subtraía o que se lançava. Disse, pois, Jesus: deixe-a sozinha para o dia do meu sepultamento, que o tenho guardado. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Senhor, nós te damos graças por essa palavra, que é viva, que é eficaz, que é água que nos limpa, que nos purifica. Oramos, Deus, em confirmação com essa palavra. Te pedimos, Deus, que assim como o Senhor já tem falado através das canções, dos altares, que a Tua palavra seja revelada ao coração de cada um dos meus irmãos, que eu não seja sem um impedimento, Deus, que o canal seja limpo, que as palavras que saírem da minha boca sejam palavras direcionadas pelo Teu Espírito nessa noite. Repreendemos toda distração, repreendemos, Deus, todo pensamento, Deus, que a nossa mente agora esteja cativa à mente de Cristo, à vontade de Cristo, e que tenhamos, Pai, uma porção nova do Teu Espírito nessa noite. Assim, Deus, nós cremos, assim nós oramos e Te damos graças por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Meus irmãos, quantos foram abençoados em tabernáculos? Amém. 6 pessoas, né? Quantos foram abençoados em tabernáculos? Amém. Glória a Deus. Há uma virada de ciclo, né? Tabernáculos, ele vem na nossa história, na nossa vida, tanto ministerialmente como família, como um encerramento de um ciclo. E que responsabilidade trazer uma palavra depois de tabernáculos, né? Parece que, assim, não existe limite, né, para as palavras que têm sido ministradas pelo nosso pastor nesse altar. E glória a Deus por isso, que assim continue. Mas o Senhor tem nos chamado para um novo tempo. Amém? O Senhor tem nos chamado para um novo ciclo. E essa saída de tabernáculos, ela precisa ser muito estratégica para nós. Porque a vitória de ontem pode se tornar a nossa derrota de amanhã. Aquilo que nós vivemos em tabernáculos já se encerrou. Existe uma porção nova do Espírito para mim e para você. E cabe a nós, como igreja, nos posicionarmos a favor disso. Porque senão, meus irmãos, nós vamos viver reféns de testemunhos antigos, vamos viver reféns de histórias antigas, reféns de coisas que Deus fez no passado, mas o nosso Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus do amanhã. O nosso Deus, ele é um Deus de novidade de vida. E cabe a nós estarmos posicionados a favor dessas novidades na nossa história. Cabe a nós dizer: Deus, eu quero viver algo novo. Tem uma canção que diz isso, né? Eu desejo viver algo novo do Senhor. Como marido, como pai, como ministro do Evangelho, como profissional, o Senhor tem algo novo para você. E diante dessa palavra, né, buscando uma palavra, buscando um alinhamento para esse tempo, Deus nos deu uma palavra, né? Nos deu uma palavra.
igreja extravagante. Esse é um padrão de igreja que Deus quer levantar nesse tempo. Uma igreja extravagante. E aos poucos a gente vai mergulhar sobre esse tema, mas eu quero muito que você tenha isso em mente. Há um gerar de Deus para esse novo tempo. Deus está gerando uma nova igreja. Deus está transicionando uma igreja que vivia muito refém de bênçãos, reféns de grandes palácios, refém de grandes templos, e tem chamado uma igreja raiz, uma igreja de simplicidade, uma igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja de Atos 29, nós somos o Atos 29, que é a continuação da igreja do Senhor. Uma igreja viva, uma igreja atuante na terra, uma igreja de primogênitos, uma igreja que está preocupada não em ter para si, mas em distribuir tudo aquilo que Deus tem derramado. E tudo isso tem a ver com essa palavra que nós lemos. Quero contextualizar um pouco aqui essa história. Nós estamos diante de um grande evento na vida de Jesus. Estamos diante de um grande evento para o ministério de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Imagina você indo ao mercado e encontrando Lázaro lá no mercado. Imagina você chega lá e Lázaro está na fila do mercado. Aí você fala para a pessoa que está do seu lado, mas Lázaro não tinha morrido? Lázaro está na fila? Como assim? Imagina Lázaro passando nas ruas e as pessoas olhando e falando, o que aconteceu? Lázaro está vivo. Que história é essa? Como assim? Deve ter sido uma mentira a morte de Lázaro. E sim, Lázaro foi ressuscitado. E isso foi um grande boom no ministério de Jesus. Foi um dos grandes auges até a ressurreição, até a crucificação e ressurreição de Jesus. Mas há algo muito interessante diante desse cenário. Nós estamos diante de um jantar, de um culto de ação de graças. Quantos já fizeram um culto de ação de graças? Pelas bondades, pelas bênçãos de Deus, nós perdemos esse costume, né? As tiazinhas do coque faziam muitos cultos de ação de graça. Precisamos ter essa educação de glorificar a Deus pelas coisas que Ele faz na nossa casa, na nossa família. Quando o nosso filho tira uma nota boa, nós precisamos fazer um culto de ação de graças. Porque quando a guerra bate, nós não fazemos intercessões, choramos. E porque quando as coisas dão certo, nós não atraímos a presença de Deus. Então fica a dica aí. Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante de um jantar. Marta estava preparando um jantar, Maria, como sempre, estava em adoração e Lázaro estava à mesa. Mesa fala de relacionamento, mesa fala de envolvimento, mesa fala de intimidade. E Lázaro estava ali, e eu imagino o coração de Lázaro, nem sem saber o que falar para Jesus. O que eu vou falar para Jesus? Eu estava morto, agora estou ressuscitado, eu não tenho nem o que falar para ele. E ali, diante daquele cenário, de repente, o que acontece? Maria vem com um perfume, um nardo puro, e derrama esse nardo aos pés de Jesus. Ela derrama esse perfume inteiro aos pés de Jesus, e se prostra diante dele, e seca os pés de Jesus com os seus cabelos. Uau! Que extravagância! Que extravagância, que atitude linda, que atitude de essência, que atitude única, singular dessa mulher. E diante disso nós temos um outro nível de testemunho ali, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, parece que há um nível de cegueira nele tão grande que ele não consegue enxergar o que ele estava vendo ali, um homem ressuscitado, e ele passou tanto tempo vendo tantas coisas acontecerem, e ainda assim, Judas estava precificando o Evangelho, precificando o que Jesus estava fazendo. Como? Poxa, se a gente vendesse esse perfume, esse nardo, vendesse e desse aos pobres, nós mataríamos a fome de um monte de gente. Por que foi derramado? Há um questionamento até legítimo de Judas, sim ou não? É legítimo, muito legítimo o questionamento dele. Mas esse questionamento, ele tem muito a nos falar nessa noite. Esse questionamento é vivido por mim e por você em muitos aspectos da nossa vida. Esse questionamento, ele é feito por nós em vários momentos da nossa história. Eu quero levar você para esse ambiente, porque eu fiquei muito chocado lendo esse texto. Já tinha lido esse texto várias vezes, mas eu não tinha parado para pensar
na atuação de Judas diante desse texto. E talvez muitos dos discípulos, talvez no seu coração, no seu íntimo, estavam com o mesmo sentimento. Porque, queridos, a palavra de Deus diz que esse nardo equivale a 200 denários, 300 denários. 300 denários na época equivale a mais de um ano de um salário de um soldado romano. Então, você imagina, um ano de salário seu sendo derramado aos pés de Jesus. Consegue pensar? Um ano do seu trabalho sendo derramado ali aos pés de Jesus. No primeiro momento, isso soa como um desperdício, sim ou não? No primeiro momento, isso soa como religioso. Isso soa como, poxa, ela quer aparecer, né? Sempre quer aparecer. Maria sempre quer aparecer. Sempre que Jesus vem aqui em casa, Maria não quer cozinhar, Maria não quer limpar a casa, Maria quer ficar sentada aos pés de Jesus, sem fazer nada. Marta pensou nisso nesse momento. Lázaro estava em outra atmosfera, né? Lázaro não, pode derramar, eu já ressuscitei mesmo, então para mim é lucro. O viver é lucro aqui para mim, o morrer também e o viver também é lucro para mim. E diante desse cenário, eu quero muito levar você a entender o que Deus quer nos falar nessa noite. O Espírito traz nessa noite que os verdadeiros filhos de Deus nunca vão à presença de Deus com as mãos vazias. Nunca. Quando você realmente vive uma experiência de filho, ninguém precisa ficar fazendo barganha com você para vir a esse altar. Ninguém precisa fazer lavagem cerebral na sua cabeça, te obrigar a dizimar, te obrigar a ofertar. Não, é um ato voluntário seu, de gratidão ao Senhor. E aquele que é filho mesmo, ele quer dar mais, ele fica, sabe, Deus, eu quero dizimar mais, eu quero ofertar mais, eu quero servir mais, eu quero me doar mais, eu quero entregar mais, eu quero me gastar mais na presença do Senhor. Essa é uma igreja extravagante. Mas pelo contrário, nós temos vivido muitas experiências, paz, meus irmãos, experiências como as de Judas Iscariotes. A gente julga, né, quando olha e fala, cara, Judas sempre agia da mesma forma, né? Judas sempre queria se dar bem, Judas sempre queria dar um jeito de roubar Jesus. Mas eu e você, somos diferentes? Seja muito sincero com você mesmo, o que te traz aqui nessa noite? O que te traz à igreja num domingo à noite? O que te traz a essa igreja domingo após domingo? O que te traz para uma celebração de tabernáculos 3 dias seguidos? O que te move a ser um dizimista, um ofertante? O que te move a estar aqui, querido? O que te move a ser um pregador, um ministro? O que te move estar na recepção? O que te move limpar a igreja? O que te move? Quais são as motivações mais intrínsecas suas? Mais interiores suas? Será que se Jesus tivesse feito tudo aquilo que você colocou na sua listinha de 2020, você estaria aqui? Será que aquilo que você mais tem pedido a Jesus tivesse sido realizado, você estaria aqui? Sabe o que aconteceu? Nós nos tornamos negociadores. De uma forma muito sutil, de uma forma muito, limpa, nós nos tornamos cristãos negociadores. Começamos a precificar a nossa vivência do Evangelho. Não, se as coisas estiverem boas, eu vou servir a Deus. No dia que Deus multiplicar o meu salário, eu vou viver ministério. No dia que eu viver uma cura, eu dou um testemunho. Mas e os testemunhos das pequenas coisas? E os testemunhos de estar vivo, de estar piscando aí, de estar sentado? E Jesus começou a me levar, a pontos da minha história, aonde esse padrão é muito vivo na minha vida. Aonde facilmente
eu negocio Jesus. E vou negociando, sabe? E nesse padrão, os meus olhos estão muito mais apegados às mãos de Deus do que ao coração dele. Nesse padrão, eu tenho sede, eu tenho busca em ver Deus fazer algo na minha vida. Em ver uma porta se abrir, em ver um sonho se realizar, em ver uma promoção profissional, em ver o próprio ministério crescer, ver as oportunidades ministeriais surgirem, ver as empresas crescendo, ver os lucros aumentando. E não é ruim, meus irmãos, eu não estou aqui criticando o nosso crescimento, não é isso. Eu estou dizendo que quanto mais extravagantes nós formos, mais Deus vai nos dar. Quanto mais nós formos liberadores, quanto mais o nosso coração não estiver nessa terra, mais Deus vai fazer. Mais apto eu estou para receber, quando eu estou com o coração aberto para dar. A palavra de Deus diz que melhor é dar do que receber. Você está entendendo isso? Você está aqui comigo? Amém? E muitos de nós ainda estamos na igreja, movidos por resultados. Movidos por resultados. Você quer fazer um tira-teima? Quando as coisas não dão certo para você, como que você fica? Quando as coisas não dão certo para mim, como que eu fico? Eu consigo estar alegre, como o apóstolo Paulo fala. Em Filipenses ele diz: aprendi a estar alegre em qualquer situação. Por que que o apóstolo Paulo, dentro de uma cadeia, consegue oferecer louvores que quebram cadeias? Por quê? Porque ele aprendeu a ser uma igreja extravagante. Ele aprendeu a viver uma igreja que já não está mais preocupada se o ar-condicionado está ligado, se o microfone está funcionando, se tem luz. Não. O que interessa é a presença. O que interessa é a presença. Maria já não estava preocupada, é isso que eu quero que você guarde hoje. Maria não estava preocupada mais se Lázaro tinha ressuscitado. Ela já sabia o que Deus tinha feito, ela queria mais. Ela queria viver uma experiência nova, e o que ela faz? Ela derrama tudo que ela tem de mais precioso. Cara, é isso aqui que eu tenho, é isso que eu vou dar. Eu não sei o que você tem de mais precioso. Talvez é a sua juventude, talvez seja os seus recursos, talvez sejam os dons e capacidades que você tem, mas o convite de Jesus para você hoje é: entregue tudo. Entregue tudo no altar. Diga: Deus, é tudo para ti. As capacidades que eu tenho, Senhor, que eu tenho não são para a minha glória, não são para que eu seja grande, não são para que os holofotes estejam sobre mim. Não, é tudo para que Ele apareça. Porque eu aprendi que eu só tenho condições de crescer se Ele aparecer. Se Ele não aparecer no teu casamento, querido, ele vai acabar. Se Ele não aparecer na tua profissão, vai chegar o dia que você vai cair. Mas enquanto Ele estiver, haverá sustento. Você acha que faltou alguma coisa para Maria? Não faltou. Jesus fala dela lá no outro momento. Jesus fala: Marta, Marta, estás preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. O convite de Jesus para nós hoje é: escolha a melhor parte. Pare de se preocupar, meu irmão. Pare de se preocupar com as coisas terrenas. Eu sei que isso é um clichê. Eu sei que nós nos preocupamos, né? Mas lute para se preocupar menos. Até que um dia você não se preocupe mais. Até um dia dizer: Deus, eu não sei o que vai ser do dia de amanhã. Eu não sei o que vai ser do mês que vem. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: eu escolhi estar aos teus pés. É o meu lugar preferido. Meu lugar preferido não é Dubai. Meu lugar preferido não é Paris. Meu lugar preferido é na presença de Deus. É onde eu quero estar. É onde eu preciso estar.
E nesse padrão, meus irmãos, a nossa prioridade passa a não ser o céu, sabe? Nós já não sonhamos com a eternidade. Já não se fala mais que Jesus vai voltar. Já não se fala mais que Jesus está às portas. Já não se fala mais pelo anseio da eternidade, sabe? Mas eu quero hoje te dizer, Jesus está voltando. Jesus está voltando e o grito da igreja deve ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O nosso espírito, Deus, anseia pela tua volta. A criação anseia ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Meus irmãos, se não for pela eternidade, não gaste os seus dias. É perda de tempo. Se não for por sonhar com o céu, se arrependa. Hoje é dia de você se arrepender. Hoje é dia de você se arrepender e eu entendo as suas dores. Eu não estou aqui para desconsiderar o que você está vivendo hoje. Talvez você esteja enfrentando uma doença, um desemprego, adversidades, e eu respeito isso. Jesus respeita isso, mas há coisas maiores para que a gente viva. Há uma passagem que eu gosto muito. Eliseu está, eu não sei contar direito, eu vou parafrasear aqui. Eliseu abre a porta e de repente vem muitos cavaleiros, e eu não sei se é Geazi, os mestres aí podem me ajudar, mas de repente ele se assusta com os cavaleiros que estão vindo, e Eliseu, muito tranquilo naquela visão, só faz uma oração: Deus, permita que ele veja. E quando ele vê, há carros de fogo muito maiores do que aquele exército. O que eu quero dizer para você? Ainda que as suas dores sejam muitas, há a resposta de Deus para você. Ainda que você esteja no vale da sombra da morte, não há o que temer, porque Ele é o seu abrigo. Ele é socorro bem presente nos dias de dores e angústia. Ele é Pai presente. Ele é sim o Emanuel, o Deus conosco. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele nessa noite, aleluia. Na igreja de Judas eu sou incapaz de valorizar aquilo que me conecta à eternidade. E passo a supervalorizar o que é trivial, o que é temporário. Passo a valorizar mais a troca de carro no final do ano do que o aperfeiçoamento ministerial dos dons. Meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa: qual tem sido a sua oração pelos dons? Quais dons você tem pedido ao Senhor? Meus irmãos, nós não vemos mais um anseio, sabe, por ver cadeirantes levantando, câncer serem expelidos. E talvez eu seja muito doido, mas eu anseio em viver esse padrão de igreja. Eu anseio em ver milagres, prodígios. Eu rejeito a palavra de que Deus não faz mais milagres. Eu rejeito. O meu anseio, eu falo: Deus, não, nós não vivemos coisas grandes. Talvez a gente ache, porque tem vivido coisas aqui legais no MCR, a gente acha que viveu coisas grandes. Eu digo, meus irmãos, Lázaro ressuscitou. Mas como Maria, é tempo de lançar os nossos perfumes aos pés do Senhor e dizer: Deus, eu quero mais, eu preciso de mais. Eu não estou satisfeito, Senhor, com o que eu tenho vivido. Eu não estou satisfeito com a minha vida devocional. Eu não estou satisfeito com os meus relacionamentos. Deus, eu sou imaturo ainda. Eu preciso crescer. Deus, eu só penso no meu umbigo. Deus, eu só penso nas minhas necessidades. Deus, eu só penso no meu futuro. Deus, eu só penso nas minhas conquistas. Deus, eu preciso me arrepender. Você está comigo? Nessa lista de pessoas que precisam se arrepender. Há um anseio no coração de Deus, queridos. Sabe pelo quê? Por contar os segredos dele. Mas só aqueles que têm muito anseio conhecerão os segredos do coração de Deus. Só aqueles que são, sabe, que estão desesperados e famintos e sabe, Deus, eu quero mais. Eu vou extrair essa terra até encontrar diamantes nela, mas eu não vou me cansar enquanto eu não encontrar algo novo, Pai. Deus, eu preciso entender a sua palavra. Eu leio e não entendo nada.
Deus, eu preciso entender, e eu não vou parar de ler até o Senhor me mostrar. Deus, eu não sei o que o Senhor me chamou para viver. Eu não sei, Deus, qual é o meu ministério, mas eu não vou parar de lutar até descobrir para o que eu nasci. Meu irmão, você não nasceu para ganhar dinheiro. Você não nasceu para tirar férias 2 vezes ao ano, ainda que isso seja muito bom. Você nasceu para um propósito. E isso precisa queimar no seu coração. Escreva na tua parede, escreva no teu celular: propósito, propósito. Propósito como pai, propósito como marido, propósito como profissional, propósito como irmão, propósito como amigo, propósito como um ministro, propósito como um jovem, como um adolescente. Existe propósito. Na igreja, movida por essas coisas, nós supervalorizamos, como eu disse, o que é temporário e desvalorizamos o que é essencial. Nós vamos ter agora uma gincana que vão participar pais e crianças. E eu não sei se fechou, pastor, a gente não conversou mais sobre isso, mas como está, né? E agora a gente está aí diante dos dias das crianças, e eu te pergunto para você que é pai, você mede esforços para dar um presente para um filho seu? Não. Mas nós estamos com a gincana aberta e quase não estamos conseguindo fechar as inscrições. Porque nós supervalorizamos o que é temporário e desvalorizamos o que é essencial, o que é eterno. Nós trocamos as prioridades, sabe? Gastamos muito tempo com o nosso celular e gastamos pouco tempo com a palavra. Você pede para abrir a palavra no culto, as pessoas não conseguem encontrar os livros da Bíblia mais. Você fala Sofonias, aí a pessoa fica com a Bíblia fechada, né? Sofonias, irmãos. E aí quando o pastor pede para sentar, a pessoa vai procurar nome no Google, né? Sofonias, onde está? E nós fomos invertendo as prioridades. Eu estou falando de coisas pequenas, mas isso fala muito daquilo que é prioridade para nós. Aquilo que você oferece o seu tempo é a sua prioridade. Você é pago para trabalhar, você vende as suas horas. E essa igreja, meus irmãos, ela não tem se comportado como noiva de Cristo. Sabe como que ela tem se comportado? Como uma prostituta. Usando Jesus para seus benefícios pessoais. Usando Jesus para conquistas humanas, usando Jesus para enriquecimento, usando Jesus para montar impérios, seja nas grandes escalas, nas menores escalas, existem pessoas usando Jesus. Isso precisa nos doer, meus irmãos, porque eu quero que você olhe para você. Eu quero olhar para mim hoje e dizer: Deus, aonde nós estamos te usando? Aonde, Deus, nós somos fervorosos só quando estamos buscando algo, Senhor? Aonde a nossa vida devocional funciona muito bem, quando há uma meta, quando há um lugar para chegar, quando há uma conquista para buscar. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, que é muito verdade. Se Jesus não fizer mais nada por nós, nós já estamos no lucro. Sim ou não? Se Jesus não fizer mais nada por você, nós já estamos no lucro. Porque o que Ele tinha de maior para fazer, Ele já fez. Que é morrer na cruz e ressuscitar, assumindo o nosso lugar naquela cruz. Mas por ser um bom Pai, Ele dá sim coisas para nós. Ele nos dá sim coisas para viver na terra, até para que o nome dEle seja glorificado. Mas essa nunca foi a prioridade dEle. E diante desse cenário aqui, Jesus nos mostra o que é prioridade para Ele. Quando Ele fala para Judas: cara, os pobres vocês vão ter sempre, mas eu não. Ele está dizendo o seguinte: a intimidade vale mais do que os atos que eu possa fazer.
Estar aos pés de Jesus tem muito mais valor do que as coisas que eu faço para Ele. Tem muitas pessoas que vão fazer muitas coisas para Deus e não vão subir. Não vão subir. Não vão subir, meus irmãos. Porque não é frequentar culto, não é fazer coisas, é conhecer o coração de Jesus. É ter um relacionamento com Jesus que vai fazer com que a eternidade se torne, sim, real para você e para mim. E muitas vezes nós não temos anseio pela eternidade, porque essa eternidade nunca foi real para nós. Porque essa eternidade não passa de história. Precisamos sonhar com o céu. Precisamos ansiar pelo céu. Precisamos dizer: Jesus, eu não vejo a hora de te encontrar. Os discípulos, quando iam morrer, as pessoas achavam que eles estavam com medo, né? Mas eles falavam: uau, hoje eu encontro o meu Senhor. Hoje eu encontro o meu Mestre. Hoje eu vou para a eternidade. E isso precisa ecoar dentro de nós, isso precisa queimar dentro de nós. E Judas precifica o que não tem preço. Judas não entendeu que tudo que estava acontecendo no ministério de Jesus não tinha valor terreno. Jesus nunca priorizou o que era terreno. Quantas propriedades Jesus tinha? Quantos empregos Jesus tinha? Isso é um padrão para nós? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o que ele deu valor, meus irmãos, foram vidas. Jesus viveu por vidas. Jesus nasceu, cresceu e morreu, tendo como foco o resgate de vidas. E isso é o nosso papel como igreja, meus irmãos. Então a minha vida, a sua vida, o nosso testemunho pessoal precisa alcançar vidas. Precisa ser um testemunho vivo daquilo que Jesus é capaz de fazer e produzir. Porque senão nós vamos perder tempo na terra. O seu relacionamento e experiências com Jesus não podem jamais ter valor terreno, ter preço terreno. Porque senão, meus irmãos, nós vamos negociar. Sabe por quê? Porque o dia mau chega. Quando o dia mau chegar, o diabo vai dizer: quanto é? Quanto é? Quanto é para trair sua esposa? Quanto é para negar Jesus? Quanto é para dizer que não é crente? Quanto é para dar um mau testemunho? Quanto é para soltar um palavrão? Quanto é para denegrir a imagem de alguém? Quanto é para abandonar a igreja? Quanto é para falar mal do pastor? Quanto é? Quanto você cobra? E aí você vai ter um preço, eu vou ter um preço. E o interessante é que Judas estabelece um preço de 300 denários para aquele perfume. E lá na frente, ele precifica Jesus por 30 moedas de prata. E os estudiosos dizem que 30 moedas de prata equivale ao preço de um escravo. O preço de Judas foi só diminuindo, sabe? Porque ele estava cego, porque ele não conseguia enxergar. E nesse padrão, meus irmãos, de forma muito sutil, nós aprendemos a negociar, a dizer quem pagar mais leva, a fazer comparações. Jesus, o Senhor fez isso na vida de fulano, se o Senhor não fizer isso na minha vida também, eu não vou permanecer. Senhor, fulano trocou de carro 5 vezes, e eu estou aqui sem conseguir trocar de carro. Se o Senhor não fizer algo por mim, eu não vou permanecer. Senhor, se eu não for curado, eu não vou permanecer na igreja, porque tanto faz. Senhor, quando eu estava no mundo, a minha vida era melhor do que hoje estando na igreja. Não vou ficar, Senhor. Eu prefiro ser escravo no deserto do que passar as necessidades que eu estou passando hoje. Mas é aí onde Jesus fala: meu filho, você tem a minha presença. E isso é tudo para você. Isso precisa ser tudo para você.
que adianta ter os 300 denários se eu não tiver a intimidade que Maria tinha? Não adianta de nada, meus irmãos. E nós temos lotado os nossos templos domingo após domingo, não por sede de ressurreição, mas buscando alimentar nosso padrão de vida social, nosso ego, e buscando sempre uma forma de crescer, às custas de Jesus. O que Jesus pode fazer por mim neste domingo? O que Jesus pode fazer no drive-thru nesse domingo? O que Jesus tem para oferecer nesse domingo a mim? Meu anseio, meus irmãos, é vir à igreja para não pedir nada, sabe? Dizer, Deus, eu não vim pedir. Eu vim adorá-lo. Adorá-lo por quem o Senhor é. Adorá-lo pelo seu coração. Adorá-lo pelas suas obras maravilhosas. Adorá-lo pela obra redentora da cruz. Adorá-lo porque a minha vida foi alcançada pelo Senhor. Eu estava no lamaçal de trevas e o Senhor me transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisa haver satisfação no meu coração e no teu coração com essa verdade. E eu te digo, só há satisfação na vida humana na presença de Jesus. Não há prazer, não há conquistas, não há posses que possam se comparar à presença de Jesus. A presença de Jesus tem valor incalculável. A presença de Jesus não é fruta que nós vendemos, compramos na feira. Não é, querido. Não é. É o que há de mais precioso. É o que há de mais essencial, é o que há de mais maravilhoso. Talvez você já tenha viajado muito. Pense aí no lugar onde você já viajou. Talvez você nunca viajou. Pense em algum lugar na Ceilândia legal. Mas pense em algo legal que você viveu na vida. É melhor. A presença de Jesus é melhor. E Maria escolheu a melhor parte. E eu te pergunto hoje, qual é a tua escolha? O que você escolhe? O que tem de escondido no teu coração que precisa ser entregue hoje? O que você tem idolatrado? Porque havia uma expectativa de idolatria sobre o milagre de Lázaro. Havia uma expectativa de idolatria sobre a figura de Lázaro. Mas Jesus disse, ei, eu tenho coisas novas. Vamos, há uma igreja aqui nessa casa, Marta, Maria e Lázaro, tem coisas maiores. Vocês acham que isso é grande? Espere quando eu morrer na cruz e ressuscitar. Espere para ver nações e nações se dobrando diante de mim. Espere para ver órfãos sendo adotados, igreja assumindo posições na terra. Ei, é para isso que nós fomos chamados. Para as grandes obras. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que Ele. E eu digo, meus irmãos, é para nós. Essa palavra é para nós. Você consegue crer nisso? Você consegue crer nisso? Essa palavra é para mim e para você. Talvez você está muito perdido nessa pregação, assim, doido para acabar, doido para olhando o seu celular o tempo inteiro. Mas eu te digo, meu irmão, é tempo de despertar. Porque se você não pegar o que você tem de mais precioso e lançar aos pés de Jesus, você corre um grande risco de chegar ao final da sua caminhada e dizer, não valeu a pena servir Jesus. Já encontrou gente que fala assim, cara, a igreja é uma grande mentira, as pessoas fazem lavagem cerebral para tomar o meu dinheiro, só tem homem prostituto, só tem mulher que não presta. Vocês já ouviram isso? Esse é o evangelho de Judas, ele tem data de validade. Vai chegar um momento que, se as suas motivações forem terrenas, eu te digo, Jesus vai te frustrar.
ele vai te frustrar. Porque Judas frustrou muito grande com Jesus. Judas achou que Jesus ia fazer uma revolução social, ia tomar o poder dos romanos, ia fazer uma loucura, matar pessoas. E Jesus, good vibes. Meu reino não é daqui. Meu reino não é daqui. Você não entendeu. E nós corremos o risco como igreja de não entender o que Jesus está fazendo. Corremos o risco de olhar o ímpio prosperar e a gente passar dificuldade de dizer, tá vendo? Não, cara. Estou há 2 anos no MCR, minha vida só piora. Isso não acontece aqui, né? Mas eu te digo, meu irmão, quem disse que piorou? Esse é o evangelho raiz, meus irmãos. Talvez ele não empolgue tantas pessoas, mas esse é o evangelho raiz. E eu vou agora entrar, para encerrar, Maria representa uma igreja extravagante, onde as coisas terrenas não chamam mais a atenção das pessoas do que a presença de Deus. Não há precificação para essa igreja. O que isso quer dizer? Cara, tem um irmão passando dificuldade, a igreja vai suprir. Não vai morrer de fome, não vai passar dificuldade, porque a igreja de Atos era assim, e é esse o padrão que nós ansiamos viver e profetizamos que vamos viver. Na igreja extravagante, não há busca por uma identidade afirmada em diplomas, títulos, posições, mas assim como o mestre, há uma busca por se esvaziar. Jesus se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo. Essa igreja, por mais difíceis que as coisas estejam, aprendeu a sorrir, porque sabe que mesmo na guerra contra a doença, contra a morte, contra as dores deste tempo presente, ainda que essa guerra seja perdida, quando nós fecharmos os olhos, o que há de mais precioso estará na nossa frente, que é a eternidade. Essa igreja entendeu que não há nada na terra que satisfaça mais ela do que fazer a vontade do seu Pai. Nessa igreja, a dor do meu irmão é minha. Eu não posso estar em paz com a minha barriga cheia, enquanto o meu irmão não tem um pedaço de carne para se alimentar. Nessa igreja, eu tenho o prazer de sacrificar, porque o segredo para ser cheio é se esvaziar. Nessa igreja, eu tenho o prazer em me humilhar na presença do meu Pai, porque na humilhação eu encontro autoridade para me tornar parecido com Ele. Nessa igreja, eu não me torno refém dos milagres que Jesus realizou, não me torno um idólatra das posses que eu tenho, do carro que Deus me deu, da casa que Deus me deu, do concurso público que eu passei, da empresa que Deus me deu, da posição ministerial que Ele me deu. Tudo isso é só um meio de fazê-lo mais conhecido na terra. Tudo isso é só uma forma de transbordar a minha gratidão, porque de fato eu não mereço o que tenho, as pessoas que tenho, onde eu moro, onde eu trabalho, a igreja que eu pastoreio. Aleluia. Nesse padrão de evangelho, o meu maior prazer não está nas viagens e conquistas que eu tenho. Aliás, não há lugar mais ideal para mim do que estar aos pés de Jesus. Nesse evangelho eu tenho prazer em entregar os meus sonhos a Ele. Sabe por quê? Porque os sonhos dele são maiores do que os meus. Nessa igreja há uma fragrância de adoração. Sabe, esse é o convite de Jesus para nós. Há uma fragrância de adoração que precisa ser exalada por onde você passa. Quando essa mulher derrama o nardo puro aos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos, um cheiro toma aquele lugar. Uma fragrância toma aquele lugar. Sabe o que isso quer dizer? Quando uma igreja alinhada, posicionada, entra nos lugares de posições sociais, há uma fragrância da eternidade sendo exalada. Há uma fragrância de arrependimento sendo exalada.
E o homem precisa se converter diante de Jesus. Acho que você não entendeu, meu irmão. Meu Deus. Essa fragrância precisa ser exalada por nós, queridos. Essa fragrância precisa ser exalada no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, sabe? Precisa haver justiça que revele o caráter de Cristo. No seu trabalho precisa haver, sabe, um profissionalismo que revele o caráter de Jesus. Precisa haver uma santidade nos seus atos que revele o caráter de Jesus. Não valerá a pena, meus irmãos, viver outro evangelho que não seja esse. Não valerá a pena viver o evangelho de Judas, se um dia, porque um dia, como eu disse, haverá uma frustração. O diabo tem um dia marcado para apresentar uma conta para mim e para você. E nessa conta ele vai dizer: valeu a pena servir Jesus? O que você ganhou? Apresenta para mim as suas conquistas. O que Jesus te deu? Faça um saldo aí na balança quando você entregou a sua vida para Jesus. E antes dela, como era a sua vida e como é hoje? Se você não estiver aos pés de Jesus, você vai dizer: é verdade, a igreja é uma grande mentira. Mas se você estiver aos pés de Jesus, você fala: ei, demônio, diabo, deixa eu te dizer, eu posso não ter conquistado coisas terrenas e materiais, mas eu vou deixar um legado para os meus filhos, de alguém que serviu a Jesus até o final. E os meus filhos vão falar: não é do carro que eu deixei, não é das posses que eu deixei, mas das orações que eu fiz e foram respondidas na vida deles. E a outra geração vai ainda lembrar do meu nome. E a outra geração ainda vai lembrar do meu nome, porque eu deixei um legado na terra. Maria representa, meus irmãos, uma igreja desprendida. Desprendimento. Seu coração é apegado a quê? Onde está o teu coração? A palavra de Deus diz: onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Onde está o teu coração? Eu estava ouvindo uma ministração de um pastor e perguntaram assim para ele: pastor, você quer ser rico? Ele: não. Eu já achei estranho. Eu falei: por que você não quer ser rico, pastor? Aí ele: deixa eu reformular. Eu quero ser rico desde que a riqueza faça parte do meu propósito. Porque se não fizer parte do meu propósito, eu não quero. Porque na riqueza, as pessoas têm muita facilidade de esquecer de Jesus. Principalmente no Brasil, onde a gente aprendeu que crente é pobre. Crente precisa ser pobre. Nós aprendemos a rejeitar a riqueza e não sabemos nem lidar com a pobreza e nem com a riqueza. Mas só vai valer a pena, meus irmãos, ter dinheiro, se esse dinheiro estiver ligado ao teu propósito de vida. Porque senão não vai valer a pena. Porque senão Jesus vai nos cobrar sobre o dinheiro que nós deixamos na conta e não utilizamos no reino dele. E eu digo, meus irmãos, essa mulher é um exemplo de adoração. Essa mulher é um exemplo de uma igreja extravagante. É essa igreja que nós precisamos ser. Talvez eu não tenha conseguido passar essa mensagem com tanta vibração e conexão ao teu coração, mas eu quero te dizer: seja uma igreja extravagante. Seja alguém que adora Jesus todos os dias. Seja alguém que adora Jesus lavando o banheiro. Seja alguém que adora Jesus lavando a louça. Seja alguém que adora Jesus, meu irmão, fazendo qualquer coisa. Porque o que importa é adorá-lo. Seja no ônibus, seja no metrô, seja no ar-condicionado do seu carro. Adore-o, 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 adore-o. Porque é isso que vai valer a pena. O quanto você puder se esvair de você mesmo, se esvazie. Não retenha as suas posses. Invista em pessoas, meu querido.
Eu vou falar de novo, invista em pessoas. Pessoas são os melhores investimentos que nós podemos fazer. Invista em pessoas. Libere palavras sobre pessoas. Libere sementes para pessoas. Libere o que você tem na vida de pessoas. Ensine pessoas aquilo que você tem de mais precioso. Porque isso é uma igreja extravagante. Eu anseio por essa igreja. Essa igreja que nós não precisamos pedir às pessoas para levantar as mãos. Que nós não precisamos abrir um culto e pedir para as pessoas se levantarem. Aonde nós não precisamos fazer uma adoração para as pessoas entrarem na presença de Deus. Não, nós adoramos a Ele. É a Ele. Eu não venho aqui, meu irmão, assistir culto. Eu venho aqui prestar um culto a Deus. O culto não é passivo, o culto é ativo. Você não vem aqui assistir um culto, meu irmão. Você não vem. Você vem aqui prestar um culto. E isso é princípio. Isso é educação. Eu presto um culto a Deus em gratidão. Ah, pastor, mas eu não tenho pelo que agradecer. Tem certeza? Talvez a sua mente esteja muito voltada para esse evangelho de negociações. E eu digo, Deus não senta num balcão para negociar nada. Ou Ele é Senhor da sua vida, ou Ele não é. Jesus disse, não se pode servir a dois senhores. Ou Jesus é Senhor da nossa vida, ou Ele não é. E nessa extravagância, meus irmãos, eu aprendo a me perder na presença de Deus. Eu aprendo a não olhar mais para o relógio para saber que horas o culto vai acabar. Eu aprendo a não olhar mais para o relógio no meu devocional, porque tudo que eu quero é estar com Ele. Sabe aquele primeiro amor? Precisamos resgatá-lo. Resgatar o amor de estar na presença de Deus. Resgatar o amor de estar num culto como esse. Resgatar o amor pela igreja. O amor por ser igreja. Aonde você não precisa pedir para as pessoas fazerem as coisas na igreja. As pessoas mesmo, sabe, querem fazer. Estou te convidando a se alistar. Há um alistamento hoje aqui de uma igreja extravagante. Há um alistamento aqui hoje para pessoas que têm que fazer entregas nesse altar. Pessoas que precisam entregar nesse altar seus níveis de negociação. Os seus padrões bem estabelecidos de conquistas humanas, aonde já não se sonha com nada que é espiritual. Você faz a sua listinha lá, 2022, não tem nada espiritual. Nós nem gostamos de fazer isso aqui, né? Só tem coisas materiais. E é balcão, meu irmão, é isso, é balcão que nós fazemos. E quando fizeram um balcão no templo, viram a ira de Jesus. Quando estavam vendendo coisas no templo, Jesus chega e joga tudo para o alto. E fala, cara, vocês não entenderam. A minha casa não é lugar de barganha. A minha casa é lugar de adoração. Se não for para adorar a Deus, meu irmão, não venha à igreja. Não venha à igreja. Se não for para reconhecer quem Jesus é, não venha. Ou se arrependa enquanto é tempo. Porque o Evangelho é muito mais do que conquistas pessoais. O Evangelho é muito mais do que benefícios pessoais. O Evangelho é muito mais do que o eu acho. Eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser assado. Não, eu acho que o pastor fulano não deveria pregar, eu acho que isso, eu acho que aquilo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nos dá uma aula de humildade. Como eu aprendo com aquele homem? Um cara que falava, se não me engano, 5 línguas, sabia entrar na presença de um rei como ninguém, era ouvido por qualquer pessoa, não tinha medo de entrar na Grécia, em Roma, em lugar nenhum. Ele era sempre ouvido. Aonde ele chegava, ele era ouvido. Era uma autoridade. O apóstolo Paulo era uma autoridade. Mas ele disse certa vez
Eu tenho tudo que eu conquistei até hoje como esterco, perto daquilo que é o Evangelho, perto do que é conhecer o coração de Jesus. E é esse padrão de Evangelho, meus irmãos, que nós precisamos viver, resgatar como igreja. E eu encerro, meus irmãos, essa palavra dizendo que o segredo dos grandes milagres está na capacidade de encontrar neles um meio de se tornar mais íntimo de Jesus. Conquistou um emprego, use isso para se tornar mais íntimo de Jesus. Teve um filho, lute para ser mais íntimo de Jesus. Venceu uma doença, use isso para se tornar mais íntimo de Jesus. Cresceu profissionalmente, use isso para se tornar mais íntimo de Jesus. Porque aí, meus irmãos, é se esvaziando e Ele enchendo. 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 Quantos anseiam por isso? Aleluia. Fique de pé comigo, meus irmãos. Nós vivemos, meus irmãos, dias difíceis. Vivemos dias como talvez a minha geração nunca viveu, a sua geração nunca viveu. Vivemos dias onde há tantos temores. Temores de não conseguir pagar o aluguel, de inflação tão alta. Tempos onde valores como o casamento se tornaram valores perdidos. Vivemos tempos trocados demais. Vivemos um tempo onde as coisas que deveriam ter valor já não têm mais tanto valor assim. Mas eu te digo, meus irmãos, aqueles que escolherem a melhor parte não terão tempo para ver os acontecimentos, porque estarão na presença do Pai, e isso é suficiente. Isso é suficiente. E eu te convido agora a acessar a presença do Pai, sem precisar das minhas palavras para acessar. Acesse, é para você. Diga: Jesus, você é o motivo da minha gratidão. Você é o motivo de eu estar aqui hoje. Jesus, você é a razão pelo qual as minhas lágrimas são derramadas. Jesus, você é a razão pelo qual eu estou vivo. Jesus, você é o motivo da minha canção. Jesus, eu já não consigo mais te oferecer uma canção, mas hoje eu quero te oferecer uma canção, Pai. Uma canção nova, uma canção que vem do meu coração ao teu encontro. Uma canção, Jesus, de gratidão, porque eu sei, Deus, da onde o Senhor me tirou. O Senhor me tirou, Pai, da morte e me transportou para a vida. O Senhor, Pai, me tirou do anonimato e o Senhor me deu um nome. O Senhor me deu uma veste. O Senhor me deu um anel. O Senhor me deu, Pai, roupas de filho. Ah, Jesus. O Senhor me deu uma história. O Senhor me deu, Pai, o Senhor me deu o que há de mais precioso, que é a salvação. Mas o Senhor também me deu a oportunidade de ser tua testemunha na terra. O Senhor me deu, Pai, o Senhor me deu, Deus, o Senhor me deu a eternidade. E como eu sonho com a eternidade, Pai, porque a eternidade é a minha origem e o meu destino. A eternidade, Deus, a eternidade é o meu anseio maior. Hoje, Deus, nós queremos elevar os nossos olhos. Deus, queremos viver uma transição como igreja. Queremos viver uma transição como pessoas. Queremos, Pai, deixar de ser negociadores. Queremos parar de negociar aquilo que não pode ser negociado. Queremos, Pai, parar de dar preço ao que, Deus, só tem valor. Deus, a sua presença não tem preço.
A sua presença tem valor, Pai, e valor de eternidade. Deus, como igreja hoje, nós queremos erguer, Deus, os nossos olhos e dizer: nos perdoe. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Pai, porque ainda negociamos. Nos perdoe porque os nossos olhos ainda estão, Deus, entristecidos pelas ausências, pelas perdas. Mas, Deus, hoje nós queremos subir o nosso nível. Queremos ser pessoas alegres, alegres em meio às circunstâncias, alegres em meio às dores, alegres, Pai, diante dos desafios da vida, porque nós temos o Senhor, Pai. O Senhor é quem vai à frente, abrindo as portas. Eu sei, Deus, que não há respostas imediatas, mas eu sei que com o Senhor no barco, tudo vai bem, tudo vai bem. Eu sei, Deus, que com o Senhor todas as coisas vão cooperar em meu favor. Eu sei que com o Senhor, Pai, os desertos têm data de validade para acabar. Eu sei que com o Senhor eu vou vencer os inimigos geracionais que têm me paralisado até hoje. Eu sei, Jesus, que com o Senhor eu vou avançar. Eu vou avançar. Eu sei, Deus, que com o Senhor eu vou amadurecer. Eu sei que com o Senhor eu vou amadurecer como homem, como um pai, como um profissional. Sim, Senhor, chegou o tempo, igreja. Chegou o tempo de amadurecer. Chegou o tempo de se arrepender. Chegou o tempo.